Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar mais sobre a diferença entre transactions e calls. Existe uma diferença fundamental entre elas. Transactions ou transações ocorrem quando queremos alterar o estado da blockchain. Então está aqui, alterar o estado da blockchain é uma transaction. Como iremos alterar o estado, essa transação ela precisa ser salva na blockchain, ela precisa ser gravada nesse livro de registros, nesse livro razão que é a blockchain. Então, se não fazemos parte da blockchain, ou mesmo se fizéssemos, de qualquer forma, a transação começa em um nó. Ou ele é gerado por um nó, ou ele é enviado para um nó. Porém, esse nó, uma vez que ele recebe essa transação, ela envia essa transação para todos os outros nós. Ela distribui essa transação. Então ela precisa ser verificada por toda a rede, por todos os nós. E essa transação precisa ser incluída em um bloco. No caso, se for um mecanismo de consenso Proof of Work, ela precisa ser minerada. Se você não entende isso, não tem problema. Apenas sabe que ela tem que ser incluída, escrita na blockchain. Ou seja, a resposta da transação não é imediata. Diferentemente de uma call. Uma call é uma informação que é requerida para um nó, ou de fora, ou mesmo de dentro do próprio nó, e é apenas ler essa informação. Então, a call ela é executada por um nó apenas. Como é apenas para ler, essa call não precisa ser repassada para toda a rede. Ela fica restrita a um nó. Por isso que a resposta é imediata. O nó recebe esse pedido de uma call e retorna a resposta para o cliente. Então, vamos ver isso aqui no código, como a transaction não dá uma resposta imediata, porém a call dá. Vamos lá, vamos criar aqui um novo contrato chamado transaction, já declarei a licença e o compilador, e eu vou definir apenas uma variável de estado do tipo int, chamado contador ou contagem, vai ser igual ao que nós já fizemos, vai ter uma contagem que vai ser incrementada, e vamos criar uma função que vai ser uma call, que vai ler essa variável contagem. Vou dar o nome dela de pega contagem, por exemplo, abre e fecha parênteses. Ela vai ser public view, porque vai ser uma call, não vai alterar o estado, vai retornar returns, um inteiro, porque ele vai retornar a contagem. E vamos agora escrever uma função incrementa, que vai incrementar essa variável contagem. Incrementa, vai ser public, não vai mais ser view, já que agora vai alterar o estado da blockchain, porém vamos retornar também essa variável contagem, após incrementar. Então, returns int, note que na última aula a gente escreveu essa função incrementa, mas ela não retornava nada, ela apenas executava. Aqui ela vai executar algo, vai alterar e retornar. Então vamos escrever contagem igual a contagem mais 1 e agora return contagem. Após incrementar a contagem, ela vai retornar. Salvei, assim que eu salvei já compilou e agora eu vou fazer o deploy desse contrato. Vou fechar esse aqui que já estava, fazer o deploy do novo contrato. Vemos que podemos executar tanto pega contagem, que vai ser uma call, por isso está em azul, quanto incrementa, que vai ser uma transação, por isso está em laranja. Clicando em pega contagem, aqui indica que foi uma call. Clicando e retorna 0. Clicando em incrementa, agora foi uma transação, foi uma transaction. Mas note que o remix não indica o retorno. Bom, o retorno nós temos que achar ele aqui dentro da transação. Essa transação, na verdade, o retorno dela ocorre em duas etapas. Primeiro, aqui não dá para ver isso, mas na prática ocorre em duas etapas. Primeiro, há um retorno dizendo que essa transação foi aceita pelo nó, porém não foi colocado na blockchain ainda. E quando ela é colocada na blockchain, há um segundo retorno com a execução dessa transaction. Então a gente pode procurar aqui decoded output e nós vemos o retorno int 256, é o tipo int, o retorno é 1, porque estava em 0, foi executado contagem igual a contagem mais 1, passou a ser 1, então foi retornado a variável contagem no valor de 1. Então, para quem está aprendendo Solidity, aprendendo a trabalhar com Remix,
muitas vezes acha estranho porque coloca aqui o returns e o retorno não aparece embaixo da execução, assim como a call. A call aparece logo embaixo, a transação aparece aqui no recibo da transação. Novamente vai estar aqui 2. Temos várias informações sobre a transação que não vimos ainda. E aqui o retorno decoded output int 2562. Mas essa é a diferença. O retorno, na prática, o retorno da transação não é imediato. Aqui é porque aqui é uma blockchain local, mas na prática não é imediato. Já o retorno da call é imediato porque não precisa ser escrito na blockchain, não precisa ser propagado entre todos os nós.